noite. Quem está animado aí? Ao vivo acontece essas coisas mesmo. Não dá tempo dos figurantes fazer escondido. Sabe, hoje eu acordei bem animado para estar aqui. E é engraçado assim, até eu estava conversando com o Cris um pouco antes, ele disse uma coisa, a gente está aqui hoje, como o Rafa disse no início, dentro de uma faculdade, fazendo um culto, mas não é apenas isso. Hoje é o dia que se comemora 500 anos da Reforma Protestante. Então isso também traz a nós uma responsabilidade de continuar aquilo que está sendo feito, amém? Sabe, eu queria que quem trouxe abrisse a Bíblia comigo em Mateus capítulo 4. A gente vai ler do verso 14 ao verso 17. Está escrito assim. Enquanto vocês sabem, eu vou estar orando por nós, amém? Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Deus. Para continuar a Tua obra, Deus, para sermos a Tua resposta. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha continuar fluindo e falando ao nosso meio, Pai. Deus, nós pedimos para que o Senhor venha me usar conforme a Tua vontade, Pai. E que o Teu Espírito testifique a Tua palavra no coração de cada um que escuta. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo e nos guiando em Ti essa noite, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Mateus capítulo 4, do verso 14 ao 17, diz assim: Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra e da morte, a luz raiou. E daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sabe, esse texto por si só ele já é um texto bem impactante. Mas se a gente começar a olhar um pouquinho a nossa volta, olhar um pouquinho o nosso contexto, como eu disse, são 500 anos da Reforma, mas são 2000 anos de Evangelho. O Evangelho veio antes. E eu queria fazer uma pergunta: quem aqui estava no nosso culto do ano passado, de fim de ano? O pessoal que estava aqui no fim do ano passado, acho que deve se lembrar que eu encerrei a ministração com um texto de um livro do Max Lucado, e hoje eu queria começar com ele, porque eu acredito que vai nos trazer uma direção muito boa para aquilo que Deus quer falar, amém? E o texto também é aquilo que deu meio que uma direção para o nosso movimento, que se chama O Movimento Continua. E começa assim: quando Jesus nasceu, as primeiras palavras do rei Herodes sobre o nascimento de Jesus foi: mate-o, pois só há lugar para um rei neste mundo. A decisão dos líderes judeus sobre a igreja, em Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 38 e 39 foi: se este conselho ou essa obra é dos homens, se desfará, mas se é de Deus, ninguém poderá desfazê-la. A resposta: em Atos 6, a igreja começou a crescer em número e em discípulos. E se a gente for olhar para nós hoje, o movimento continua crescendo, amém? A crença do filósofo Voltaire, a Bíblia e o cristianismo se acabariam dentro de centenas de anos, mas ele morreu em 1778, mas o movimento continua. O pronunciamento de Friedrich Nietzsche, em 1882, Deus está morto, e ao raiar da ciência o cristianismo desaparecerá. Ele cria que o surgimento da ciência seria a destruição da fé, mas a ciência surgiu, se fortaleceu e o movimento continua. E se a gente for, fazendo um parênteses, olhar um pouco mais a fundo, você vai descobrir que as maiores descobertas dos maiores cientistas, eles eram cristãos. Existe até uma citação de Einstein, que eu separei para colocar aqui, que Einstein dizia que cada descoberta que a ciência faz é uma porta que eu encontro Deus do outro lado. E sabe, se a gente continua um pouquinho, um dicionário comunista ele definiu a Bíblia como uma coleção de lendas fanáticas sem qualquer suporte científico e que se desfaria com o passar do tempo. Mas a gente vê o comunismo se enfraquecendo no mundo, mas o movimento continua. A descoberta de qualquer pessoa que tentou enterrar a fé foi a mesma descoberta daqueles que tentaram enterrar Cristo. Ele não permanece no túmulo. E se a gente for olhar para os fatos, o movimento nunca foi tão forte.
No mundo tem se tornado incontável o número de cristãos. No Brasil já são 86%. E existe uma estimativa que em poucos anos será maior o número de cristãos vivos na Terra do que todos aqueles que já viveram desde o início. Se a gente for olhar agora para a questão, como que a gente explica isso? Jesus nunca escreveu um livro, nunca gerenciou um escritório, ele nunca viajou mais de 320 quilômetros de distância da sua terra natal. Se eu for olhar para esse lado, eu já viajei mais que ele. E a gente olha aqui, seus amigos o abandonaram, um deles o traiu, e os que ele ajudou esqueceram-se dele, ele foi abandonado sozinho para morrer. Mas após a sua morte, ninguém pôde resistir. E o que fez essa diferença? É simples. Quando ele morreu, também morreram nossos pecados. Quando ele ressuscitou, a nossa esperança também ressuscitou. E o único motivo para ele fazer tudo isso, o único motivo, se você quiser saber, basta você olhar no espelho. É o único motivo para que ele tenha encarado tudo isso. E o veredicto é que após todos esses anos, após todos esses milênios, Herodes estava certo. O mundo só tem lugar para um rei. E é esse rei que nós estamos adorando essa noite. É esse rei que nós viemos anunciar nessa noite. É esse rei que nós viemos aqui hoje cantar sobre ele, dizer que o amamos e declarar a tua palavra. E sabe, aquilo que Max Lucado diz, o movimento continua. E nós estamos aqui hoje para continuar essa obra, para continuar tudo o que tem acontecido. Sabe, se a gente fosse citar aqui nomes de pessoas que se levantaram contra, que tentaram falar, eu vou ser sincero, eu já li 3 livros de pessoas que foram de histórias de mártires, dos heróis da fé e essas coisas todas. E a verdade é que não adianta. Porque sabe o que acontece, cara? Aquilo que está escrito em Atos, que o Conselho dos Judeus disse, se essa obra é dos homens, ela vai se desfazer, mas se é de Deus, ninguém poderá contra ela. E nós estamos aqui para continuar esse movimento, amém? Sabe, antes que eu me esqueça, quinta-feira, dia 2, às 17 horas, a gente vai estar se encontrando ali na Beira Rio para fazer um ajuntamento e continuar esse movimento, amém? O Anderson que está ali no meio, quem está à frente disso, organizando, qualquer coisa, pessoal, falem com ele depois, ele levantou a mão ali. Mas quinta-feira, 5 horas da tarde, lá na Beira Rio, a gente vai dar continuidade a esse movimento. Só que todo esse movimento, tudo isso, toda essa obra, toda essa história de mais de 2000 anos, ela teve um início. Sabe, e eu não estou me referindo aqui ao início do nascimento de Jesus, ou ao início das profecias, mas ao início que tudo realmente começou a tomar realidade, que tudo realmente começou a acontecer. E esse início é quando Jesus, ele se torna público, ele se torna um homem público. Quando ele se levanta e ele começa a anunciar, e é justamente nesse texto que a gente leu. E quando Jesus aqui, ele começa a anunciar, esse aqui foi exatamente o momento em que ele se mostrou ao mundo. E nesse momento aqui, a Bíblia é clara, ela diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Se você for abrir comigo, não precisa abrir, ele vai colocar ali. João 8, do 12 ao 14. Isso aqui é uma parte de uma pregação de Jesus, quando ele começou a falar diante dos fariseus. E ele disse o seguinte, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus toda a vida indagaram-lhe, tu dás testemunho a respeito de ti mesmo? Logo, o teu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, assegurando-lhes, ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Sabe, quando Jesus ele começou a pregar, ele começou a ministrar aquilo que ele começou, a palavra de Jesus ela teve 2 focos principais, desde o começo até o final. E essa frase dele diz tudo. Ele disse, arrependam, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele pregou sobre 2 coisas, arrependimento e o reino dos céus. E eu não sei se já aconteceu com vocês, que comigo acontece direto, que é quando eu vou dormir de noite, que eu apago a luz e eu estou lá deitado, e aí às vezes chega a mensagem no celular, e aí tu acende o celular, ele já definiu bem a sensação de como é que é isso. Eu não sei se é só comigo, mas tenho a impressão que tirou um raio-x do meu cérebro, assim, na hora.
E aí, tipo, por alguns minutos você não consegue enxergar, até que a sua pupila volta ao tamanho normal e você consegue ler. Porque qual que é a sensação disso? É que a luz, ela te ilumina, ela te mostra tudo, mas para quem está na escuridão, o primeiro impacto dela é arder os olhos. E quando Jesus começou o seu ministério, ele também foi assim. E nesse texto que eu acabei de ler aqui, foi algumas pessoas que já começaram a se opor contra a mensagem dele. E eles começaram a dizer, olha, você está falando de si mesmo, isso não é válido, ou coisas assim. Só que, sabe qual que é a verdade? É que a verdade é que muitas vezes nós temos medo da luz, porque ela mostra aquilo que não está no lugar. Ela mostra as coisas como realmente são. Sabe, quando a luz estava apagada aqui, e todo mundo estava adorando, tocando, tudo mais, a gente, na verdade, não estava nem vendo quem estava do nosso lado direito. A gente sabia que tinha alguém, mas tu não estava conseguindo reparar na cor da roupa das pessoas. Eu estava procurando um carinha ali, demorei para achar. Mas agora com a luz acesa e você olha, você consegue ver certinho as cadeiras que estão vazias, quem é quem está animado, quem está quase dormindo. E sabe, a luz ela revela. E o que acontece hoje? Muitas das vezes nós temos medo da luz porque ela irá revelar coisas na nossa vida que não estão de acordo com a vontade de Deus. Muitas das vezes nós temos medo da luz porque ela pode revelar coisas que nós não vamos querer ver ou que os outros vejam. E é onde muitas pessoas preferem ficar nas trevas. E sabe, existe uma coisa. Quando Jesus brilhou e ele apareceu, ele revelou o pecado dos homens. E nisso muita gente não o reconheceu. Isso de certo ponto é bom, porque quando os judeus não reconheceram, ele liberou a graça para todos, para que nós pudéssemos estar aqui. Sabe de uma coisa? Não existe, se você for olhar, uma guerrinha, como a gente mentaliza muitas vezes, entre luz e sombra, entre trevas e luz. Quando a luz brilha, a escuridão vai embora e acabou. Tu não consegue equilibrar, tipo, quando as luzes foi acesa, eu não vi, tipo, em nenhum momento a escuridão tentando apagar a luz. Simplesmente tudo mudou. Sabe, uma vez que Deus abre teus olhos, por mais que ele arda, você começa a enxergar a vida por uma nova perspectiva. E por mais que você tente lutar contra, ele já te deu uma nova visão. E você não consegue mais ser a mesma pessoa. Sabe, Jesus ele começou dizendo arrependam-se porque ele queria anunciar sobre algo maior. E ele anunciou sobre a chegada do reino de Deus. E o que seria esse reino de Deus? Paulo explica um pouco mais à frente que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é alegria no Espírito, porque Deus é um Deus de amor. E o que é a verdade, sabe? Deus ele começou dizendo arrependam-se porque ele queria mostrar um caminho melhor. Ele queria mostrar algo maior. E aqueles que entenderam isso e começaram a viver, a gente vê em Atos depois, foram as pessoas que transformaram sociedades, que transformaram a história, que é um evangelho que viveu o amor, a paz, a justiça, que teve a alegria, mesmo diante da morte. Sabe por quê? Porque Jesus ele começou a se posicionar de uma forma que nenhum outro se posicionou. Existia algo que diferencia Jesus de todos os outros. Eu citei Nietzsche no comecinho, mas se tu for ver os ensinamentos dele, chega uma parte que Nietzsche fala sobre o sofrimento. E ele fala para que tu consiga viver bem, tu precisa aprender a amar teu sofrimento. No sentido de que você vai conseguir lidar com aquilo que te fez mal e você vai viver em paz com isso. A maior parte que você for ver um sábio falando sobre superação vai falar algo mais ou menos parecido. Que tu precisa aceitar o que aconteceu, levantar a cabeça e seguir em frente. Mas quando tu olha para Jesus, enquanto muitos ensinavam a amar a dor, Jesus apareceu curando os enfermos, ele apareceu curando as dores. Enquanto muitos te ensinavam a aceitar alguma coisa, Jesus apareceu dizendo totalmente diferente, ele apareceu libertando os cativos. Sabe, é como dizia Agostinho, eu li Platão, Sócrates e muitas palavras sábias, mas nenhum deles disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu darei alívio para a sua alma. E se você começa a olhar esses ensinamentos de Jesus, é como o C.S. Lewis mesmo ensina. Você só vai ter 3 opções sobre ele. Ou ele é um louco, um lunático, que está falando coisas que não tem sentido nenhum, e ele não sabe o que ele está falando. Ou ele é um cara mentiroso que se posicionou dessa forma. Porque se alguém se posiciona como um Deus, como luz do mundo,
Se alguém se posiciona como alguém capaz de curar o coração das pessoas, de transformar qualquer situação, e esse alguém não é isso, ele é um mentiroso. Ou você vai ter a terceira opção: ele é justamente aquilo que ele disse que ele é. Ele é o Filho de Deus, que veio na terra para nos libertar. E sabe, essa opção é que nós temos. Ou tu aceita Jesus como um louco, um lunático, um cara viajão, que fumou umas naquela época e falou um monte de coisa. Ou tu vai aceitar ele como um mentiroso, que falou um monte de coisa que ele não pode cumprir e que nunca foi verdade. Ou tu vai ter que aceitar que ele é o Filho de Deus. E sabe, quando nós começamos a ver isso, nós começamos a ver o seguinte: Deus é amor, cara. Está escrito em 1 João 4:7, Deus é amor. E o engraçado é que ela não diz que Deus ele te dá amor, ou que ele te ensina a amar. Diz que ele é o amor, ele é a essência do amor. Sabe, quando Jesus ele começou a falar para os seus discípulos, ele não disse simplesmente amai-vos uns aos outros. Essa frase está incompleta se alguém fala isso. Ele disse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu amei vocês. Sabe por que isso é tão importante? Porque se você for olhar, eu falei no começo sobre arrependimento. E a gente precisa arrepender dos nossos pecados. E os nossos pecados é contra Deus. E muitas das vezes a gente pensa o seguinte: eu sou uma pessoa tão boazinha, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu vou me arrepender do quê? Sabe, só que se você começa a olhar, o pecado que Jesus te chama para arrepender é um pecado contra Ele. E todas as vezes que você o rejeitou, que você procurou algo dele, fora dele, você está pecando. Sabe, se Deus é a essência do amor, toda vez que tu procura o amor fora dele, isso já é um pecado que nós precisamos nos arrepender. Mas Jesus nos chama para nos arrepender, não para nos humilhar, ou para nos mostrar que a gente está errado, mas é para que a gente possa receber o certo, para que a gente possa receber esse amor dele, ser aceito no reino dele. Sabe, a gente vive uma coisa que quando você não conhece Deus em sua essência, você começa a procurar por coisas que se pareçam com Ele. E a gente vê hoje a nossa geração com um grito de guerra dizendo que todas as formas de amor são válidas. Mas sabe qual que é a questão? É que se você for procurar por todas as formas de amor, você chegará num vazio se não estiver na essência dela. Quando Jesus disse amai-vos uns aos outros como eu vos amei, Ele está me ensinando um princípio. Você precisa ter amor para dar para alguém. Você precisa ser amado antes de amar. Você precisa ter algo para que você possa oferecer. E muitas das vezes existem muitas pessoas que querem amar alguém, mas elas nunca foram amadas, nunca receberam isso de ninguém, e aí procuram por formas. E sabe qual que é a questão? John Piper diz uma frase interessante: se Cristo não habita dentro de você, nem o universo inteiro preencherá o teu vazio. E aí, muitas das vezes a gente começa a querer viver um amor forçado. E muitos até mesmo que são cristãos, mas que ainda não entenderam isso. E aí, como eu disse no começo, pega essa frase pela metade: amai-vos uns aos outros, só por aí. E aí uma pessoa vacila contigo e tu fala: cara, ele vacilou comigo, mas eu preciso perdoar porque Deus mandou eu amar os outros. Só por isso. E isso a gente começa a viver uma coisa muito forçada, que a maior parte das vezes nem é sincera. Tu queria matar outra pessoa, mas tu finge que ama porque é um princípio que você quer cumprir. Só que se tu olha para o que Jesus disse, tu vai perceber uma coisa. Quando ele fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei, você percebe que o amor que Deus manda você ter pelo próximo não é baseado no próximo, muito menos em você, mas é baseado no que Ele fez por você e no amor que Ele te deu. Então a gente começa a olhar que se Ele foi misericordioso para perdoar um pecado tão grande quanto o meu, de amar uma pessoa tão esquisita que nem eu, um cara tão fora da caixa que nem eu, mas Ele veio e me amou. E a gente começa a olhar para o amor que Ele nos liberou. É como eu estava conversando com o Anderson outro dia, o amor dele começa a se tornar grande demais para ficar só entre eu e ele. A gente precisa gritar isso para o mundo. E quando a gente começa a gritar isso para o mundo, cara, Deus é amor, Deus te ama. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria no Espírito Santo. E a gente começa a gritar isso, a gente vê a mesma situação dos caras ali. As pessoas amam mais as trevas do que a luz. E é por isso que ele começou dizendo: arrependam-se.
porque só aqueles que se arrependem conseguem provar desse amor. Sabe, Jesus, ele brilhou e ele começou a iluminar toda aquela escuridão. As pessoas muitos não gostavam da sua mensagem, muitos seguiam ele só para ter cura, muitos seguiam ele só para ter milagres, mas ninguém conseguia apagar e ninguém conseguiu, desde que ele começou, a abafar a tua mensagem, por todos os lugares onde ela passou. E sabe, quando Jesus apareceu, ele começou a iluminar. Se a gente olha para a nossa geração hoje, nós somos uma geração que novamente escolhe as trevas. Nós somos uma geração hoje que é, como diz o ditado, uma geração Google bolha. Por que Google e por que bolha? É bolha porque parece cheio de conhecimento, parece cheio, parece arrogante, parece que sabe tudo que está falando, mas se você for procurar não tem nada dentro. E é uma geração Google porque tem acesso à informação muito rápido, mas que na verdade não sabe de nada. Porque muitas das vezes só lê o título da matéria e acha que sabe aquele assunto de ponta. E já quer discutir aquilo, às vezes nem lê o negócio, mas já compartilha no Face e começa a defender aquela opinião, só porque é o que todo mundo está fazendo. E aí Jesus brilha para essa geração. E novamente, o chamado continua: arrependei-vos e creia no Evangelho. Sabe, Jesus curou todos os enfermos que foram até Ele. Todas as pessoas que chegaram até Jesus oprimidas, Ele libertou. Todos os cativos Ele fez ser livres. Todos os enfermos Ele curou, mas Jesus nunca fez uma pregação de cura, porque esse nunca foi o foco do Evangelho. Sabe, Jesus foi o maior avivalista que já existiu na terra, mas Ele nunca fez uma pregação sobre avivamento. Por quê? Porque mais importante do que o teu corpo ter curado, cara, é o teu coração ser feito inteiro de novo e tu ter a tua vida restituída com Ele. Sabe, quando essas coisas acontecem, quando uma geração se arrepende, se volta para Ele, começa a viver os princípios do reino, tudo que a gente conversa de cura, de avivamento, isso se torna uma consequência. Isso se torna algo que vem como fruto e não como alvo. E sabe, quando a gente começa a ver esse sentido, a gente começa a ver a transformação toda que Jesus causou em 3 anos. Nós vivemos hoje o resultado de algo que um homem fez em 3 anos. E aí a gente começa o seguinte: esse movimento aqui na Univale hoje, a gente tem 1 ano e 6 meses que a gente começou nesse formato. A gente tem praticamente metade do tempo que Jesus passou pela terra fazendo aquilo que Ele veio fazer. Só que agora a gente chega num momento que eu quero ler com vocês, que está em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 16. Quando Jesus olha para os seus discípulos, isso aqui não foi dito para todo mundo assim, foi dito para uma parte seleta de pessoas que Jesus estava discipulando. E Ele disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Se a gente é interessante, a gente leu 2 textos no começo. Um diz que o povo que estava em trevas brilhou a luz e Jesus começou a pregar. O outro, Jesus aparece e diz: eu sou a luz do mundo. Aí quando chega nessa parte, Jesus olha para os seus seguidores e fala: vocês são a luz do mundo, brilha a sua luz diante dos homens. Se a gente olha de começo, sim, não dá a impressão que Jesus está querendo simplesmente transferir uma responsabilidade? Ou muitas vezes nós queremos fugir dessa responsabilidade, que a gente chega e fala: Jesus, tá escuro ali, brilha ali. Jesus, você é a luz, acende esse povo aí, aquele povo está em trevas. Jesus, você é a luz. Aí Jesus olha e diz: não, vocês são a luz do mundo, agora brilha. E novamente, se a gente olha para isso aqui, olha para a nossa própria condição, a gente vai ver que muitas vezes quem precisa ser iluminado é a gente. E aí a gente fala: Deus, eu não sou capaz de fazer isso tudo, não. Para mim não dá ainda. Mas a gente começa a entender um princípio, que quando a luz brilha na nossa vida, quando Ele vem, primeiro Ele vem para iluminar nós. Mas aí Jesus diz: brilhar, ser luz do mundo é o meu papel, sim, mas também é o papel de vocês. Se vocês permitirem que o meu Espírito te encha, te transporte, para que a minha glória resplandeça na tua vida e vocês iluminem os homens, para que nós sejamos a luz dos homens também. Sabe, isso não se torna um papel apenas de Jesus, mas de todos aqueles que foram teus seguidores.
E a gente começa a ver o seguinte, como igreja, eu vou falar uma coisa que agora que eu acho que só os que são cristãos há mais tempo vai entender. Como igreja a gente viveu um tempo que as pessoas ensinaram muito sobre fariseus, porque teve muita gente que fez coisas só para aparecer. E aí pega aquele texto que Jesus falou dos fariseus, que eram pessoas que faziam as coisas só para ser vistas pelos homens, e a gente começou a assumir uma postura do tipo, as pessoas não precisam ver o que eu faço para Deus. As pessoas corretas assim. As pessoas que normalmente têm um coração íntegro com Deus já começaram, eu não preciso aparecer, então deixa só eu com Deus aqui, porque eu não quero ser fariseu. Deixa só eu aqui, eu prefiro ajudar no escondido, sem ninguém me ver. Mas aí Jesus, ele quebra isso. Sabe, não é errado você ser visto, ou tuas obras serem vistas. O que Deus avalia nesse ponto é quem está sendo glorificado quando tuas obras são vistas. Sabe, C.S. Lewis, ele tem uma frase, ele dizia: brilhe, não para que você seja conhecido, não para que você seja visto, mas para que através de você Cristo seja conhecido. Sabe, a questão é o seguinte, a minha visibilidade traz glória para Deus ou para mim? Porque se a minha vida está trazendo glória para Deus, isso é um princípio lá da Reforma Protestante, só lhe deu glória. Ou seja, somente glória a Deus. Em tudo que eu faço, Deus seja glorificado. Em tudo que eu faço, Deus seja conhecido. Em tudo que eu faço, que seja por Ele. Se a gente consegue entender esse princípio, a gente começa a ter essa vida que Ele nos ilumina dia após dia. Ele nos leva a assumir essa posição de que nós venhamos ser a luz dos homens. E de que nós venhamos a dar continuidade a todo esse movimento que Ele começou. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui essa noite. E é exatamente isso que nós dizemos, que o movimento continua. Agora, sabe, eu estou falando aqui sobre ser luz e sobre tudo mais. Se você for olhar, eu disse no começo que as trevas não têm poder para apagar a luz. E na verdade, quanto mais escuro tiver o lugar, mais vai destacar a menor fonte de luz que seja. Se a gente apagar todas as luzes aqui e eu acender um palito de fósforo desse tamanho, lá do fundo vocês vão conseguir ver. A única coisa que é capaz de apagar uma luz é a falta do que queimar, é a falta de combustível. A única coisa capaz de apagar a luz dessa sala aqui hoje seria a falta de eletricidade, a falta de energia. Sabe, a única coisa que pode impedir a nossa luz de brilhar é se nós deixarmos que o nosso amor por Deus se espelhe, é se nós deixarmos de queimar por Ele. E sabe, como Ele nos manda ser luz para os homens, se a chama do seu coração apagar, as pessoas ao seu lado vão morrer de frio. Enquanto Deus nos deu o amor dEle para nos aquecer e aquecer o próximo. Sabe, eu queria terminar essa ministração, mas eu queria terminar com uma coisa que aconteceu em 2013 no Brasil, que foi um fato bem triste para a gente até. Eu não sei se vocês se lembram do incidente que aconteceu na Boate Kiss, em 13 de janeiro de 2013. Sabe, eu sei que a maioria fez sinal que lembra, mas caso alguém não lembre, foi uma boate no Rio Grande do Sul que pegou fogo e uma galera de jovens morreu lá dentro. O que tem de interessante nisso? O Fantástico fez uma reportagem especial que ele reconstituiu todo o caso. E essa reportagem está disponível no G1, que eu vi ontem à noite para ter certeza do que eu ia falar, porque estava na minha cabeça desde o dia que eu vi. Quando os peritos foram avaliar toda a situação, tudo o que aconteceu lá, eles perceberam uma coisa: a maior parte das pessoas que morreram não morreram queimadas, elas morreram asfixiadas no corredor do banheiro. E aí, segundo o perito, elas entraram para aquele corredor. E quando viram que não era a saída, não tinha mais tempo para sair, porque tinha muita gente, a fumaça tomou conta e eles morreram asfixiados. E aí, quando perguntaram para o perito, se alguém quiser assistir, está lá disponível, perguntaram o seguinte: por que essa geração toda, esses jovens todos entraram no banheiro do corredor? E aí o perito deu uma resposta, ele disse o seguinte: olha, quando você está numa situação de desespero, ou numa situação de emergência, e uma pessoa corre para uma direção, a impressão que você tem é que aquela pessoa sabe o caminho, ela sabe para onde está indo.
Ela sabe a resposta. Então, quando teve o foco de incêndio, um jovem correu naquela direção e todo mundo pensou que ele conhecia a boate, que ele conhecia o caminho, e foram atrás dele pensando que ele estava indo para a saída. Mas ele não conhecia, ele não sabia. Ele foi o primeiro a ficar lá porque não tinha mais como sair. E toda aquela geração morreu por seguir um jovem que não sabia para onde está indo. O que eu queria trazer para nós hoje? Sabe, tem uma frase do filme do Matrix, bem no finalzinho, que o Morfeu disse uma coisa, assim, foi escolhido. Ele diz: olha, uma coisa é você conhecer o caminho, mas outra coisa é você percorrer esse caminho. A maior parte das pessoas que estão aqui hoje já conhece o caminho. Porque quando Jesus apareceu novamente, diferente de todos os outros mestres que diziam façam boas coisas, Jesus dizia: se você crer em mim, você fará as minhas obras e fará maiores do que eu faço. E você fará maiores do que eu faço. Jesus não falava faz tal coisa, ele sempre se colocou como um referencial. É por isso que ou ele é Deus ou ele é um louco. E eu acredito que ele é um Deus. Porque se ele fosse um louco, não ia ter como a sua mensagem durar tanta perseguição durante tanto tempo e conseguir adequar tantos fiéis. Ainda mais a gente aqui hoje. E sabe, nós conhecemos esse caminho. E existe uma geração lá fora, em trevas, no mundo de desespero, e que muitas das vezes está indo para um corredor de morte, seguindo alguém que não sabe para onde está indo. E nesse contexto Jesus vem e diz para nós: brilhe a sua luz diante dos homens. Sabe, ninguém vai seguir alguém que não está indo para lugar nenhum. Então Deus nos chama para correr na direção dele. O nosso chamado aqui hoje é olhar para ele, correr para ele, é voltar para ele, é deixar que o amor dele venha na nossa vida e nos complete. Sabe, tem uma música que eu ouvia bastante que já dizia que o vazio no peito é do tamanho de Deus. E o nosso chamado hoje é deixar que ele venha te completar. É que nós venhamos a queimar por ele. Sabe por quê? Se nós começamos a percorrer na direção dele, aqueles que estão à procura de um caminho verão alguém que sabe para onde está indo. A resposta que Jesus deu quando os fariseus disseram para ele: olha, seu testemunho não é válido. Jesus não procurou uma referência para dizer. Ele disse o seguinte: meu testemunho é válido porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. E se você for olhar hoje na filosofia, as primeiras questões que eles perguntam: quem sou eu, de onde eu vim e para onde eu vou? Ele continua sendo a resposta. Não adianta. E sabe, existe um chamado aqui hoje que ele diz para nós: existe uma geração lá fora, e quem vai correr para iluminar o caminho? Como eu disse, sabe, ninguém vai querer ir numa célula se eu não for primeiro. Ninguém vai querer fazer parte de um movimento se eu aqui hoje não for o primeiro. E a minha pergunta hoje é: quem está disposto a ser uma luz que vai iluminar esse mundo? Sabe, existem dois tipos de pessoas aqui hoje, só dois. Existem aquelas pessoas que ainda estão no início, numa vida que está em trevas ainda. E eu não vou nem citar porque o Espírito Santo testifica aí qual é as trevas. E essas pessoas, elas precisam ser iluminadas ainda. E para essas pessoas Jesus está brilhando hoje. Ele pode curar e libertar qualquer coisa. Mas também existem aquelas pessoas que já passaram por esse processo de encontrar com Ele e tudo mais. E essas pessoas, Deus está te chamando para brilhar. Deus está te chamando hoje talvez para sair de uma zona de conforto e entrar em algo novo que Ele tem. Eu queria convidar todos aqueles que querem brilhar a se colocar de pé, amém? Que você pudesse começar a orar agora, deixando que Ele te ilumine. Senhor Deus e Pai, eu oro pela minha geração, Pai, para que a Tua luz venha brilhar sobre nós, Pai, para que a Tua luz venha resplandecer sobre nós, Deus. Pai, que o Senhor venha nos iluminar, Deus. Que o Senhor venha, Deus, ser a nossa luz, que o Senhor venha nos mostrar qual é o Teu caminho, que o Senhor venha, Deus, e resplandeça sobre a nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, que cada um que aqui esteja hoje tenha o seu coração cheio de Ti, Pai. Que a Tua luz venha resplandecer na nossa vida, Pai, mas que ela nos leve a um novo posicionamento, Deus. Que nós possamos nos posicionar como aqueles que vão continuar a Tua obra, Deus, que vão continuar o Teu caminho, Pai. Que o Senhor possa, Deus, vir resplandecer na nossa vida, Deus. Amém, Senhor.